Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues, estou com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Hoje uma mensagem mais simples e direta e objetiva. Nós vamos falar sobre a mulher com hemorragia, uma visão óbvia ou a visão profética. O texto está em Lucas capítulo 8, versículos 43 a 48, eu vou ler a tradução da Almeida Corrigida Fiel. E uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na hora do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como ele logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Mas a gente pode viver o sobrenatural de Deus, uma mente de milagre, receber, ativar a fé. Tudo isso é necessário diferenciarmos a visão, e nós vamos ver, por exemplo, desta mulher. A Bíblia em Hebreus 11:6 diz: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Basta você ligar a sua fé da mesma maneira, ou da mesma forma que você liga o carro para ele andar, e ele vai andar. Romanos 1:17 diz: Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: Mas o justo viverá pela fé, pela fé. A grande maioria dos cristãos vivem procurando shows, espetáculos, diversão nas igrejas, porque tem uma fé morta e vive o natural, o óbvio. Jamais na sua vida vão experimentar o viver sobrenatural de Deus continuando dessa forma. Vivemos em um mundo onde muitos só enxergam o visível, as circunstâncias, os números, as ameaças, os problemas, as dificuldades, as doenças. Mas a Bíblia nos mostra que existe uma realidade espiritual mais profunda, acessível pela visão profética, que é a visão da fé. A pergunta central: você está enxergando apenas o óbvio ou já entrou na visão profética de Deus? Este é um trabalho específico, claro, de ministério de intercessão e que o Espírito Santo levanta como voz profética numa cidade, dentro de uma igreja, numa cidade, numa nação. Mas você também pode experimentar ser usado pelo Espírito Santo com a visão profética da fé. Isso está ao alcance de todos aqueles que procuram conhecimento da palavra do Senhor e têm fé. O que é a visão do óbvio? A capacidade natural de perceber a realidade com a lógica humana. Ela se baseia no que os olhos físicos veem e no que o raciocínio conclui. Eu posso perguntar para você: o que é isso aqui? O que você está vendo? Você vai dizer: um relógio. Sim, isso é o óbvio. Mas a gente poderia ver além, dizer: é uma oportunidade de eu aprender algo espiritual. Ele não marca apenas as horas, apenas o tempo, mas ele pode estar me ensinando algo. A gente vê, a Bíblia fala sobre o tempo em diversas formas. Um exemplo desse na Bíblia está em 2 livro de Reis, capítulo 6, versículos 15 e 17. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O discípulo de Eliseu, ele via apenas o exército sírio e ficou com medo, com raciocínio lógico, que a situação se apresentava. Eram dois, contra um exército maior do que o exército de Israel. Ele viu o óbvio. O óbvio está ali. Nós temos um exército, nós somos dois. Essa é a visão do óbvio, que vê a situação, vê o problema. Abra o seu coração para a cura nesses dias, o milagre de Deus nesses dias. Quando os espias dão a informação para Moisés, para a congregação de Israel, tudo o que Deus disse era verdade. Números 13, 27. Eles dizem: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. Então eles viram o natural. Conferiram e viram que eram verdadeiras palavras do Senhor. Mas o medo dominou os 10 espias, dos 12 enviados, por causa da visão do óbvio deles. No versículo 31 ele diz: Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Nenhum deles chegou a conversar com os gigantes. Como sabiam o que eles pensavam?
A visão do óbvio, ela atrofia a fé, e sem fé nós não alcançamos a visão profética. A gente não pode viver pelo que vemos, que é o óbvio, mas pela fé. A fé é a visão profética, é a revelação de Deus. 10 espias se sentiam e pensavam como gafanhotos. Olha o que eles falam no versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A partir dessa informação, todos os hebreus decidiram não entrar em Canaã. Perderam a fé. Uma visão do óbvio contamina as pessoas ao redor e bloqueia a fé de todos os que se deixam influenciar pelos outros. Hebreus 3,19 relata o seguinte sobre isso: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Nenhum deles havia sido ferido ou golpeado por um gigante. A maneira como se viam era o principal obstáculo. Se viam como a visão do óbvio, se viam minúsculos. Deus não disse a Josué que daria unção da vitória. Deus sempre fala ao mundo emocional para curar. Deus precisa curar em nossas vidas o que as decepções provocaram. O diabo entende a importância da perseverança, por isso ele te ataca tanto para que você desista, que você desanime. Sem fé não há salvação e não há milagres. Tem fé para a salvação, mas não tem fé para milagres? Como assim? A fé é como uma boia que não permite que você afunde. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não tem essa boia. E sem fé, infelizmente, a gente não consegue nada. Como você processou sua decepção com que te decepcionou? Casamento, uma traição, um fracasso, uma solidão, um sofrimento, uma decepção com a pessoa que você confiava? Isso é fruto da visão do óbvio. No dia a dia, não percebemos os furos em nossa boia da fé e por isso afundamos no desânimo, porque a maior parte das pessoas, a maior parte do tempo, vive sob a direção da visão do óbvio. A visão do óbvio, muitas pessoas abandonaram a igreja, não acreditam mais que esse monte de pastor que tem aí que só fala em dinheiro, infelizmente, afugenta as pessoas e não há interesse nas almas, não é? A maior parte das pessoas, a maior parte do tempo, ela vive sobre a visão do óbvio. A visão do óbvio pode gerar medo ou apenas conhecimento intelectual, mas não libera o poder espiritual. A visão profética, sim, libera o poder espiritual. O que é a visão profética? É a revelação sobrenatural dada por Deus. Ela vai além da lógica humana e abre os olhos espirituais. Aí o Eliseu, no exemplo que eu citei, ele orou e Deus abriu os olhos do discípulo que foi liberto da visão do óbvio e alcançou a visão profética. Ele viu carros e cavaleiros de fogo, ele viu os anjos de guerra do Senhor ali. Ele viu o que ninguém mais conseguia ver. Essa é a diferença. A visão do óbvio todo mundo vê e concorda com você, na maioria das vezes. Mas na visão profética não. Nada prejudica tanto a sua fé no presente quanto as decepções, as frustrações do seu passado, e muitas vezes esse passado está meio presente, quando elas são a base da sua visão. Pois sempre será a visão do óbvio. Você está decepcionado com esse, decepcionado com aquela, está decepcionado em geral, está descrente por causa da visão do óbvio. No que você creu e não aconteceu. Muitas vezes ensinaram as coisas erradas para você, você está acreditando numa promessa da Bíblia que não é bem assim. Infelizmente, as pessoas às vezes acreditam muito mais em superstições do que realmente na Bíblia. Quais foram as portas que você queria que fossem abertas e ficaram fechadas? Qual foi o milagre que você pediu e não recebeu, ou não recebeu ainda? O que guardou no seu coração? A palavra do milagre, do sobrenatural de Deus, ela virá através de profetas, de pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que falam a palavra de Deus como ela é. Goste você ou não, na verdade você não tem que gostar. Você tem que obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela geralmente não vem para agradar. Hoje as palavras geralmente são autoajuda, palavra para agradar todo mundo. Essa não é a palavra do milagre. A visão profética vem pela fé, mas uma fé que obedece à mensagem da palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. Se você rejeitar a palavra de Deus, porque o homem de Deus não falou do jeito que você queria ouvir, você perdeu a bênção do sobrenatural e vai continuar a viver com a visão do óbvio. Porque perdeu a bênção? Porque você se fecha na incredulidade, o coração duro. A visão do óbvio é o que é claro, o que é evidente, que é fácil de se entender. Essa visão nunca vai te levar à quarta dimensão, que a Bíblia chama de regiões celestiais, que é onde estão as bênçãos dos milagres. Efésios 1:2. Quando a fé sobrenatural é ativada? A fé sobrenatural só é ativada em situação de perigo, em situação de risco, uma necessidade que não pode ser resolvida pelo ser humano, uma situação que precisa de um milagre. E aí nós vemos dessa mulher,
E uma mulher que tinha, versículo 43 de Lucas 8, que é o texto que eu li no início, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. A tradição chama essa mulher de Verônica, tanto que nos filmes, novelas bíblicas, né, quando tratam desse texto, né, eles a chamam de Verônica. O sofrimento não era apenas quanto ao aspecto físico, mas como judia, ela estava permanentemente impura quanto às questões cerimoniais, e portanto ela não podia conviver com ninguém, não podia estar na sinagoga recebendo orientação espiritual do sacerdote. Era como uma doença altamente contagiosa. Essa mulher esgotou seu dinheiro consultando médicos atrás de médicos. Era o óbvio a ser feito, mas nada deu certo. Qual fé eu posso ativar para o milagre? Você só pode ativar a fé que tem, a fé que recebeu. E essa fé você precisa alimentá-la. Como é que a gente recebe? Ouvindo a mensagem, como você está ouvindo agora, a mensagem da palavra de Deus. Eu estou pregando para você um texto da Bíblia, eu não estou distorcendo nada. Mas precisa buscar a visão profética de Deus pela fé. Versículo 47 fala assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Versículo 28 diz: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Marcos 5, 27, 28, o mesmo milagre narrado agora por Marcos. Agora essa mulher abandonou a visão do óbvio e se entregou totalmente à visão profética de Deus, quando declara. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Mateus registra assim, Mateus 9, 21, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. As possíveis causas desse sangramento poderia ser, segundo os médicos, né, hemorragia uterina crônica. Não havia anti-inflamatórios, esteroides, né, os AINES. Não havia ácido tranexâmico. Não havia contraceptivos de estrogênio, progestina, nada. Poderia ser um câncer uterino. Não tinha na época radioterapia, quimioterapia, cirurgia para remover o útero, o tumor. Poderia ser também uma terceira hipótese, um fibroma uterino. Na época não se fazia uma miomectomia, remover os fibromas, nem uma esterectomia para remover o útero. Uma quarta situação poderia ser uma endometriose. Não haviam medicamentos hormonais, cirurgias laparoscópicas, na época não tinha. Poderia ser infecções ginecológicas. Não tínhamos antibióticos, anti-inflamatórios e hidroterapia. Nada disso. E diz o texto, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curado. Aliás, né, diz o texto que ela piorava. Os tratamentos médicos nos tempos de Jesus para as condições ginecológicas eram limitados e muitas vezes ineficazes. Sangrias para equilibrar os humores corporais, aplicação de pomadas e unguentos, óleo de oliva, mel e vinagre, uso de ervas medicinais como a salsa-parrilha, o cominho e a arruda, a dieta e jejum para purificar o corpo, purificar entre aspas, né? Aplicação de calor ou frio para aliviar a dor, cirurgia rudimentar sem anestesia adequada e com instrumentos primitivos, e uma cauterização, que era a queimadura dos tecidos para estancar a hemorragia. E nada deu certo. Uma comparação com Marcos 5,26 revela o constrangimento de Lucas, o médico amado, né, conforme Colossenses 4,14, ao descrever o fracasso dos médicos nessa cura, e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Você vê que é essa situação pior, que você vai no médico, você fica pior do que você está? E isso nós estamos falando de 12 anos. Se você não tem fé, não tem o que ativar. A mulher com hemorragia tinha uma fé grande. Né? Mateus 9, 21 diz, porque dizia consigo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. A visão, essa visão profética, provavelmente se refere às franjas que os judeus devotos usavam na extremidade das suas vestes. Você vai poder conferir isso lá em Números 15, dos versículos 38 e 39, e Deuteronômio 22, 12. Você precisa ter fé e acreditar no milagre. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Lá em Marcos 9, 23, tudo é possível que crê. Você tem fé. Só que quando você não usa a fé, ela atrofia, como uma parte do seu corpo, por exemplo. É fé morta. Tiago fala lá em 1,26. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. A visão do óbvio é necessária para a vida comum do nosso dia a dia. Com as nossas tarefas, a louça está suja, óbvio, você tem que lavar. Mas diante das crises, dos dilemas, a visão do óbvio não serve. Aplicações para nós hoje, a visão do óbvio só vê a crise.
Há doenças, ameaças, os problemas, as dificuldades. A visão profética, ela vê o exército celestial, ela vê a vitória, ela vê o propósito de Deus, ela vê a resposta, ela vê a cura, ela vê o milagre. Na família, no ministério de intercessão, nos demais ministérios, na igreja, como um todo, a congregação que você está, não podemos viver apenas pelo visível. Precisamos pedir como Eliseu: Senhor, abre os olhos do teu servo, da tua serva, abre os olhos para que a gente enxergue. A frase chave para impactar: a visão do óbvio revela o problema. A visão profética revela a vitória de Deus. A visão do óbvio revela o problema, mas a visão profética revela a vitória de Deus, revela a solução, o milagre. A visão do óbvio, ela é a capacidade natural de perceber e interpretar fatos, sinais ou deduções lógicas a partir da realidade. Exemplo, você observar que um casamento em crise está indo de mal a pior e que sem ajuda o casal vai se divorciar cedo ou tarde, e isso acaba acontecendo. Na visão profética, a solução é procurar ajuda, né? Não depende da revelação sobrenatural, mas do uso da razão, da experiência. As pessoas que os conhecem sabem disso. Na visão profética, é a percepção que vai além do visível e lógico, resultado da revelação direta de Deus por meio do seu Espírito Santo, através da sua palavra. O profeta recebe uma informação oculta, que não poderia ser obtida por meios naturais, e nessa situação pode ser você. Conclusão: quem vive só na visão do óbvio sempre será dominado pelo medo. Quem recebe visão profética permanece firme, pois sabe que maior é o que está conosco do que o que está contra nós, como está lá em 2 Reis 6,16. Deus está levantando uma geração que não enxerga apenas o natural, o óbvio, mas que caminha pelo horário profético da fé, a visão profética. Como que acontece a fé do milagre, do sobrenatural? E diz o versículo 44, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Ao contrário dos 12 anos de hemorragia e o fracasso das tentativas de cura por meios humanos, a cura do milagre sobrenatural de Deus aconteceu imediatamente. Mas a mulher, com sua fé, foi guiada pela visão profética de sua cura total por Jesus. Essa fé precisa tomar conta da sua alma, da sua mente, e assim você vai buscar a visão profética de Deus. Mas isso não é somente para as intercessoras do Ministério de Intercessão? Não. Isso é para quem tem fé. Ouve e obedece a palavra de Deus. Você tem que crer. Na visão profética, a profecia, a voz profética, nós temos o texto de Provérbios 28, 19. A Almeida Corrigida Fiel traduz assim: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A Almeida Revista Atualizada traduz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A palavra calzone, traduzida aqui como profecia, significa visão, visão profética, uma revelação ou comunicação de Deus dada por um profeta, ou, no caso, atualmente podemos colocar o ministério de intercessão. Literalmente, o texto hebraico pode ser traduzido: não havendo visão profética, o povo perece, se descontrola, mas quem guarda a Torá, esse é feliz. A ausência da revelação divina leva à desordem social e espiritual. Sem a visão profética, o povo perde o rumo e começa a introduzir em suas vidas o que vem do paganismo, da idolatria, não é? Do mundanismo. Enquanto a fidelidade à instrução da palavra de Deus traz felicidade e bem-estar, você é quem faz a sua escolha. Me lembro de um exemplo de uma irmã que veio na oração da igreja, no Ministério de Intercessão, e ela estava orando de madrugada, perguntando a Deus se ele estava com ela em todo o sofrimento que ela vinha passando. E quando nós oramos ali, a gente faz um círculo no Ministério de Intercessão e as pessoas entram no meio desse círculo e nós oramos. E Deus deu a resposta sem que a gente soubesse disso, porque ela não contou nem para ninguém. Sim, que ele estava com ela. Senão, ela não teria suportado tanto sofrimento. E ela se emocionou, porque ela não havia contado para ninguém e Deus estava respondendo. Mas ela veio com a visão profética de que Deus iria respondê-la. E ele respondeu. Isso é um exemplo de voz profética. É por isso que eu estou dando testemunho ilustrando essa mensagem. No Apocalipse 19:10 nós temos assim: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo. E de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui o apóstolo João se prostra para adorar o anjo e ele fala: não, eu sou o teu conservo. E aí ele fala: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quando nós damos testemunho de Jesus, isto é, das curas, libertações que recebemos de Jesus, assim como das palavras que Jesus nos dá, através da voz profética que o Espírito Santo usa, no nosso caso, com o ministério de intercessão,
as intercessoras. Ativamos o espírito de profecia para que mais milagres aconteçam na congregação, nas reuniões do ministério de intercessão, nos cultos, no discipulado, na ceia do Senhor, sempre. Isso libera a visão profética na congregação e nós temos a direção de Deus. Olha, o Espírito Santo continua falando do mesmo jeito. Os textos, os dons espirituais, eles não cessaram. Cessaram aonde não se crê, aonde se vive pela visão do óbvio. E quando você tira os dons, você tem que dar entretenimento para o povo. Mas ainda há muitos, Deus tem feito isso, o Espírito Santo tem levantado congregações pequenas, aonde novamente ele está usando os dons espirituais, e ali ele está falando, trazendo revelações, curas, milagres acontecendo na vida do povo, com ensino. O problema dos dons é quando eles são feitos sem ensinamento, na base da ignorância, que cada um faz do jeito que quer. Aí que gera problema. Mas nos ministérios de intercessão existe muito treinamento para se utilizar os dons espirituais, e o Espírito Santo dá a graça. A voz do povo não é a voz de Deus, mas a voz profética é a voz de Deus. Porque a voz profética é uma voz que vem pela palavra. A voz profética, bênção e bem-aventurança. Sem a voz profética, causa espiritual, heresias e pecados. A voz profética nos mantém firmes na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Quando você vem receber oração, é importante que você venha com fé, que o Espírito Santo vai falar com você, ou ele vai te trazer a cura, a libertação, aquilo que você está precisando. Você não pode vir apenas com a visão do óbvio, você tem que ter fé realmente, porque tudo na Bíblia é ensinado pela fé. A fé sobrenatural é espiritual, e quando ela chegar, você sentirá uma alegria imensa, mesmo não tendo acontecido nada que tenha mudado a situação, porque é a convicção. Mesmo não tendo motivo algum para sentir essa alegria, e você nem saberá explicar ou entender o que aconteceu, vai parecer uma coisa sem valor algum, mas não é. E disse Jesus, quem é que me tocou? Versículo 45. E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta, te oprime, dizes, quem é que me tocou? No versículo 46, e disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. No versículo 47, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como ele logo sarara. No versículo 48, e ele lhe disse, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou, vai em paz. Jesus deu a oportunidade daquela mulher testemunhar. A mulher que vivia excluída da sociedade pela doença incurável, que é descrita lá em Levítico 15, foi curada por sua fé e foi restaurada à comunidade pela declaração pública. A fé natural pertence à quarta dimensão. Na verdade, a fé natural pertence à terceira dimensão, que é a dimensão física, material. Agora, a fé sobrenatural, ela pertence à quarta dimensão, né? Que não é natural, é sobrenatural. Ela pertence à quarta dimensão, que é a chamada as regiões celestiais, que é onde atua o Espírito Santo, mas também atua os demônios, como está lá em Efésios 6,12. Sua fé precisa começar a ter ação de fé. Seu ponto de ignição, seu ponto de partida, onde sua fé tem que começar a atuar, confiando na palavra. A visão profética só é possível se ver pela fé. A visão do óbvio você vê com os olhos, com as evidências, com o intelecto, com a sua experiência. Abraão esperou 25 anos até que Deus lhe deu a fé para ser pai. E ele usou esta oportunidade como um ponto inicial em sua vida sobrenatural, que vai atingir o ponto máximo quando Abraão oferece Isaque a Deus. Ele não faria isso com a visão do óbvio. Quando você recebe, e Deus até mudou seu nome de Abrão para Abraão, quando você recebe a fé sobrenatural, algo irá ser mudado em sua vida natural. E ela vem pela palavra, o entendimento da palavra. Quando você recebe a fé sobrenatural, precisa agir conforme ela. Tem que abandonar os velhos hábitos da fé religiosa, da vida natural de reclamação, de má vontade espiritual, da fé, da visão do óbvio, pois elas alimentam a visão do óbvio, do comum, que todos veem. Porque uma pessoa tem... Por que uma pessoa tem dificuldade para vir o culto, o discipulado, estudar a palavra de Deus? Porque a sua vida, a sua fé é sem obras. E a fé sem obras, ela é morta. Ela vive com a visão do óbvio. Obras aqui é no sentido espiritual. É uma fé que não crê nada. É uma fé que não confia. Seu ponto inicial é ir ao discipulado. Então vá. Se o seu ponto inicial é ir orar na oração da igreja, vá na oração, vá ao culto. Não desista no meio do caminho. Eclesiastes 7,8 diz assim, terminar algo é melhor que começar. A paciência vale mais do que o orgulho. Dê a partida na sua fé, tire a sua fé. A visão profética exige que você saia da sua zona de conforto e passe a andar pela fé em Jesus. Saia desta zona de conforto
que deixou a maioria dos cristãos ocidentais bêbados com a vida carnal, vivendo a visão do óbvio. Por isso que a maioria está incrédula. Não tem nem vontade mais de estar dentro de uma congregação, dos irmãos, de uma comunidade, uma religiosa, de uma igreja. Quando o nevoeiro desce, ele permanece até que o sol nasça ou o vento comece a soprar. Na zona de conforto, a fé natural acaba indo embora. Se sua vida tem predomínio de coisas carnais, você mata o que é espiritual e vive com a visão do óbvio. Gálatas 5,17 diz: porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Quando a fé natural chegar, não perca a oportunidade. A essa altura da mensagem, você me pergunta: mas pastor, como é que eu faço para ativar minha fé? É isso que vamos tratar. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. A fé dessa mulher a fez provar o milagre do sobrenatural de Deus, porque teve a visão profética de que se tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E mais do que isso, ele está registrado em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Qual é o seu maior problema? Você precisa de um milagre? Você precisa de uma direção de Deus? Você precisa de uma revelação de Deus? Você entende que para isso acontecer, você precisa se libertar da visão do óbvio e buscar a ajuda do Espírito Santo na visão profética? E isso é pela palavra. E hoje você está recebendo uma palavra para isso. Como que eu ativo? A fé alcançará o trono de Deus, a fé ativada, e conseguirá o milagre. Jesus diz: contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Cristo se alegrou por ver que aquela mulher ativou a sua fé. No versículo 48 está: então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, ou a tua fé te curou. Os 4 passos que eu considero importantes para te ajudar, num resumo, para finalizar, é desejar ardentemente a palavra de Deus. O apóstolo Pedro escreve lá em 1 Pedro, na primeira epístola, no capítulo 2, versículos 2 e 3. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, se é que você tem experiência, e para isso você tem que estar congregando e recebendo, ouvindo a pregação. Porém, o que se diz, Romanos 10:8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra de fé que pregamos. Então você tem que ouvir a pregação. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. A pregação humana não basta. Tem que ser a palavra do Senhor. Sem o conhecimento da palavra de Deus, a palavra da fé vai continuar a buscar o Senhor de forma errada, como fez Caim e Saul, e vai acreditar em amuletos, em imagens e objetos consagrados, em montes e templos especiais, nada disso. A palavra de Deus moldou mundos, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Obedeça a palavra de Deus. O profeta Elias foi mandado por Deus até Sarepta, em Sidom, uma cidade pequena, para uma viúva que lhe desse comida. Chegando lá, a viúva era extremamente pobre e estava na miséria. Por que Deus fez isso, hein? Ele manda ela ir o profeta, um homem novo, jovem e forte, na casa de uma viúva, uma pessoa de idade, pobre, que estava na miséria. Seria um escândalo em nossos dias um homem jovem e forte buscar comida na casa de uma viúva na miséria. A resposta: para dar de comer aos dois, pela fé do sobrenatural de Deus, a visão profética. A viúva disse a Elias, porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Até aqui a visão do óbvio, 1 Reis 17:12. Elias, o profeta, que mais profundamente andou no sobrenatural de Deus e saiu da terra de uma forma sobrenatural de Deus, também disse à viúva: porque assim diz o Senhor. Agora ele lança a visão profética. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 1 Reis 17:14. Ela obedeceu ao profeta Elias, então ela teve a visão profética, porque ela foi liberada a palavra profética para ela, e o milagre do profeta aconteceu, do sobrenatural aconteceu, da panela da farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. 1 Reis 17:16. Então, Elias era o homem de Deus usado. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E é assim que funciona. O filho dela vai ficar doente e vai morrer. E Elias vai orar a Deus, que vai ressuscitar o menino. Se Elias não tivesse ido para a casa da viúva, o que teria acontecido? O menino não teria sido ressuscitado. E se a viúva não tivesse obedecido a palavra de Deus através de Elias? Ela não teria tido nenhuma das 2 bênçãos, mas ela teve comida
que não faltou enquanto não voltou a chover. Ela não acabou, né? Então ela teve comida para ela e para o filho dela. O filho morreu, foi ressuscitado, tudo isso. É a visão profética. Desejo com fervor, com fome a palavra de Deus. O que aciona a fé sobrenatural vem pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Eu vou ler em 4 traduções para vocês verem. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A Corrigida e Fiel traduz. A fé que é de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A King James Fiel traduz. Assim então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia na linguagem de hoje traduz. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Neste momento, se você estiver recebendo esta palavra no coração e na mente, a fé sobrenatural já está sobre você e você começa a vislumbrar a visão profética. Sentindo ou não alegria, mas a confiança de que Deus vai fazer a obra. Coloque os decretos da fé em sua boca. Marcos 11, 22, 23, ele diz, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo. Disser aqui traduz o verbo epi, verbo grego, quer dizer ou declarar, decretar. Decretos espirituais são declarações de fé de autoridades espirituais para estabelecer conexão com Deus e manifestar bênçãos e prosperidade e superar obstáculos. Então, Jesus disse que tudo que você disser, então tudo que você declarar, decretar, dizer, está no tempo verbal grego chamado presente ativo, que indica uma ação contínua sem parar. Então, continuar dizendo ou continuar decretando, que pode ser traduzido, então, literalmente o grego desta forma, Marcos 11, 23. Se alguém decretar a este monte e continuar decretando, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. As palavras de curas de Jesus. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaria as redes. Ele trabalhou com a visão do óbvio, a noite inteira, não pescou nada. Agora, sobre a palavra de Deus, a visão profética. O que aconteceu? O barco encheu de peixe. Essa é a diferença. A palavra grega aqui, reima, que em hebraico é dabar, né? Porque Jesus estava falando aramaico, a palavra que eles iriam utilizar ali era dabar. É uma palavra criadora, como aparece em Deuteronômio 8.3. É uma palavra de oração, como aparece no Salmo 5.2, Salmo 17.2 ou Salmo 16.2. É a palavra de Deus. Está relacionada a eventos, como está em Deuteronômio 4.32. É uma palavra individual. Uma palavra específica para uma pessoa específica, numa situação específica. É uma promessa que vai ser cumprida. E se a gente não tiver promessa, a gente não tem como viver. Não verbalize aquilo que você não quer que se materialize. Não fale aquilo que você não quer que aconteça. Palavras são sementes. Palavras faladas são sementes plantadas. Palavras faladas e repetidas com frequência são sementes plantadas e regadas. E palavras plantadas e regadas germinam e dão fruto. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Eu costumo sempre ensinar que as imagens geram pensamentos. Pensamentos geram palavras. Palavras geram ações, ações geram resultados, e os resultados podem ser bons ou ruins, conforme for a sua escolha. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Após receber a palavra, fale a palavra da fé. Não fale palavras destruidoras de fracasso, palavrões, palavras podres, inspiradas por demônios. Há poder em suas palavras. Ao invés disso, chame à existência as coisas que não existem em sua vida, porque você crê no milagre, visão profética. Romanos 4,17, o apóstolo Paulo escreveu, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, se referindo a Abraão, perante o qual é aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e que chama, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Se você quer ativar a sua fé para receber o milagre do sobrenatural de Deus, vai ter que converter a sua boca. A sua boca é convertida ou ainda é a raça de Adão? Fale palavras que transmitam fé. Veja como a mulher que sofria de menstruação sem parar agia, porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Observe que a mulher não falava da doença, mas falava que seria curada se tocasse em Jesus. Falar da doença é a visão do óbvio. Ela se falou a visão profética de Deus, que ela seria curada. Marcos diz assim, na tradução da Corrigida Fiel, Marcos 5,28, porque dizia, se tão somente tocar suas vestes, sararei. E o terceiro, fazer a oração da fé. Devemos orar em todo o tempo, bom ou ruim.
Mas quando você recebe uma reima, como a de hoje você está recebendo nesta palavra, direcionada ao sobrenatural de Deus, isso é fatal. Tiago escreveu no capítulo 5, versículos 14 a 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Oração de que fé? A fé no sobrenatural de Deus, da visão profética. Este versículo ordena a toda a comunidade cristã e seus presbíteros que orem pelos enfermos para serem curados. Então, a oração da fé é uma oração feita com a congregação. E como a gente procura fazer com o ministério de intercessão. Oração da fé é oração que nasce da fé ativada. Oração não é uma oração feita com reclamações, com queixa, ameaça, de dizer, Senhor, te põe na parede, nada disso. Isso é fruto de uma fé morta, de uma visão do óbvio. Temos que ter uma vida de oração em casa também. Mateus 6,6, Jesus fala, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Os casais precisam orar junto, marido e mulher. Se estão os filhos, ora com os filhos. E quando sentir que a situação está muito grave ou exige urgência, aumente o seu poder de fogo com jejum. Marcos 9, 28, 29. E quando entrou em casa, os discípulos perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar os demônios? Né? Eles estavam perguntando. E disse, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tá simples assim, né? Foi o que o centurião Cornélio fez. Está lá em Atos 10, 30, 31. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Saulo de Tarso faz isso quando começa a sua nova vida. Atos capítulo 9, versículos 8 a 11. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. A sua oração sozinha é uma granada. Jesus ensinou os discípulos a irem de 2 em 2. A sua oração com a igreja é uma bomba atômica. A gente está fazendo aqui uma comparação, né? O seu decreto sozinho é uma granada. O seu decreto com a igreja é uma bomba atômica. A oração mais poderosa para ativar todos os dons espirituais também é a oração em línguas. Mas se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, não tem problema. Faz a oração assim mesmo. E o quarto, para encerrar, a ignição para ativar a fé. Você tem que ligar. Uma mãe cananeia foi desesperada a procurar Jesus por causa de sua filha possuída por demônios. E eis que uma mulher cananeia, diz lá Mateus 15, 22, que saída daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não respondeu a oração dessa mãe. Os discípulos sugeriram a Jesus mandar embora. Porque sempre vão aparecer pessoas tentando impedir o seu progresso espiritual, mesmo a sua família, mesmo que seja da família, sempre com uma visão do óbvio. No versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Jesus faz um teste na fé dessa mãe, no versículo 24. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher adora Jesus e pede socorro. No versículo 25, ela diz, então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Mais uma vez, Jesus testa a fé desta mulher, no versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Os judeus chamavam os gentios de cães. No Oriente só cuidavam dos cachorros quando filhotes, mas quando cresciam não se cuidava mais deles. Cristo usou uma palavra que fala do cãozinho de colo, de estimação da família. Eles não eram como os pets de hoje, tá? A bênção da aliança era para Israel inicialmente, mas a mulher cananeia não desiste. E Jesus apenas estava encorajando a mulher a ativar a sua fé. No versículo 27, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mateus 15, 27. Essa mãe não pediu que era de Israel, mas sabendo que as bênçãos são superabundantes, sua filha poderia ser curada sem comprometer a aliança com Israel. E Jesus elogia a fé tão grande dessa mulher gentia. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, você aprendeu aí a ativar a sua fé.
na visão profética. Desejar ardentemente a palavra, colocar os decretos da sua boca, palavras da palavra de Deus mesmo, palavras de fé, não palavrões, fazer a oração e ativar sua fé na palavra através da palavra. Essa viúva dos discípulos, assim está. Então nós temos que pensar sempre em tudo isso. Eu poderia até aqui colocar também uma viúva dos discípulos de Eliseu, lá em 2 Reis 4:11. Certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. O profeta Eliseu ajuda a viúva a ativar sua fé. Eliseu lhe perguntou: que tinha de fazer? Dize-me, o que é que tem em casa? Você tem que ter fé para poder ser ativada. Ao que a viúva respondeu, versículo 2, 2 Reis 4:2. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então Eliseu ordena que ela peça vasilha emprestada vasilhas, e que não fossem poucas. Versículo 3 ele fala: então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Eliseu libera a palavra da fé, como você está recebendo agora. No versículo 4, então entra e fecha a porta sobre si e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. A viúva obedece e o milagre acontece. No versículo 5 e 6, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais outra vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Ela mandou informar ao profeta, que lhe manda pagar a dívida e viver do resto. No versículo 7. Então, 2 Reis 4:7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. O azeite era muito caro na época. Aliás, né, o azeite hebreu, os azeites mais nobres são caros até hoje. Ao terminar a mensagem, é preciso reforçar. Para você ativar sua fé no poder sobrenatural de Deus, você precisa fazer o milagre, estar nos seus pensamentos, nos seus decretos, nas suas palavras, ouvir, estudar, aprender. Palavras como essa, ouvir várias vezes, isso significa que você terá que mudar as palavras da sua boca, deixar de ser uma pessoa preguiçosa espiritualmente, ter um compromisso com a oração. Você precisa realmente colocar tudo isso em prática. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Espero que você tenha gostado dessa palavra e, acima de tudo, que ela possa ter mexido com você para que você saia da visão do óbvio e possa ter a visão profética de Deus e possa ativar sua fé sobre o sobrenatural, buscar e crer no milagre, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aquele Jesus que esteve aqui há mais de 2000 anos atrás fazendo milagres, continua fazendo milagres nos nossos dias atuais. Que Deus te abençoe, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e compartilhe essa mensagem da palavra do Senhor. Muito obrigado.